Minha sogra maligna disse que eu deveria ser mais como ela. Foi o maior erro dela, um deslize que desencadeou uma cadeia de eventos reveladores, expondo camadas de manipulação e vingança que transformaram nossa dinâmica familiar em um campo de batalha emocional. Carla era a pior, uma presença tóxica que infiltrava cada interação com veneno disfarçado de conselho, corroendo relacionamentos com precisão calculada. Ela contou para todo mundo no dia de ação de graças que o filho dela casou abaixo dele, uma declaração que ecoou como um julgamento público, destacando sua visão elitista. E ela se surpreendeu que eu não tivesse engordado ainda, já que garotas como eu sempre se deixam ir, um comentário que mascarava a insegurança com crueldade velada. Ela diria para Carlos que ele deveria ter casado com a ex dele enquanto eu estava bem ali, depois criticava minha cozinha, minha arrumação e minha família de classe baixa, ataques que acumulavam ressentimento como camadas de poeira em uma casa negligenciada. Uma noite ela me puxou de lado e disse: "Você realmente deveria aprender a ser mais como eu se quiser manter meu filho. Ele merece alguém com classe de verdade, não lixo de trailer fingindo ser boa o suficiente." Palavras que cortavam fundo, revelando um desprezo enraizado em preconceitos sociais. Eu sorri docemente e disse: "Você tem razão absoluta, Carla. Eu deveria ser exatamente como você", uma resposta carregada de ironia que plantava as sementes de uma retaliação sutil. Carlos ouviu e teve que sair da sala para rir, sabendo exatamente o que viria, antecipando o caos que se desenrolaria. Carla era a fofoqueira da família que ligava para todo mundo diariamente para espalhar notícias e julgamentos, tecendo uma rede de intrigas que controlava narrativas familiares. Então comecei a ligar para as mesmas pessoas 5 minutos antes do horário habitual dela, compartilhando as mesmas histórias, mas adicionando observações preocupadas sobre Carla, uma tática que subvertia sua autoridade com precisão cirúrgica. "Você notou que ela repetiu aquela história 3 vezes? E ela parecia confusa sobre que ano era", insinuações que semeavam dúvidas sobre sua sanidade. Quando Carla ligava, todo mundo achava que ela estava ficando senil porque repetia o que eu já tinha contado, uma inversão que a isolava em sua própria armadilha. Quando ela me acusou de sabotá-la, eles viam como delírios paranoicos, ampliando sua credibilidade em declínio. Ela dobrou a aposta espalhando rumores viciosos sobre meu passado, uma escalada que demandava uma resposta proporcional. Então usei a técnica dela de pedidos de oração contra ela. "Por favor, orem por Carla", eu diria para as amigas da igreja dela usando o sussurro preocupado exato dela. Uma imitação que transformava sua arma em veneno contra si mesma. Ela tem dito coisas tão odiosas sobre todo mundo. Ontem chamou a filha da Susana de vadia. Acho que ela precisa de ajuda, revelações que expunham sua hipocrisia. Carla usava pedidos de oração para destruir reputações há anos, uma estratégia que agora se voltava contra ela com ironia cruel. Mas agora todo mundo reconhecia a técnica e se perguntava o que ela estava escondendo, virando o espelho para suas próprias falhas. Carla sempre organizava jantares familiares para manter o controle, rituais que reforçavam seu domínio social. Então comecei a organizá-los 1 hora mais cedo na minha casa, usando todas as receitas e tradições dela, mas executadas perfeitamente. Uma apropriação que destacava minha superioridade sutil. Eu ligava para parentes com a frase exata dela: "Família é tudo e precisamos ficar conectados", uma cópia que roubava seu Thunder. Quando Carla aparecia na casa vazia dela com quilos de comida, ela ligava furiosa para todo mundo que já tinha comido na minha casa. Sua histeria confirmando o declínio mental que eu mencionava. "Você está roubando minha vida", ela gritou quando me confrontou na igreja, onde todo mundo podia ouvir, uma cena pública que expunha sua vulnerabilidade. "Estou sendo exatamente como você", eu disse calmamente, uma réplica que ecoava sua influência. "Você me disse para fazer. Lembra como roubou a receita de biscoitos da sua cunhada e alegou que era da avó dela? Estou só seguindo seu exemplo", destacando sua hipocrisia histórica. Carla sempre monitorava e controlava a vida de Carlos, ligando constantemente e aparecendo sem avisar, uma intrusão que sufocava sua autonomia. Então comecei a fazer melhor. Eu ligava para ele bem antes dela com o tom preocupado exato dela: "Só checando se você almoçou, querido." Quando Carla ligava minutos depois com a mesma mensagem, Carlos dizia a ela que eu já tinha cobrido, uma redundância que a frustrava. Ela me acusou de tentar substituí-la como mãe dele, o que fez Carlos rir e dizer: "Você literalmente disse a ela para ser mais como você." Uma ironia que destacava sua armadilha autoimposta. Ela retaliou tentando virar os irmãos de Carlos contra mim, mas eu tinha aprendido as táticas de manipulação dela perfeitamente, antecipando cada movimento. Carla sempre dava presentes caros com condições atadas, então eu dava os mesmos presentes primeiro sem condições, neutralizando sua influência. Carla sempre revelava segredos acidentalmente para causar drama, então eu acidentalmente mencionava coisas que Carla tinha dito sobre cada membro da família, expondo padrões de divisão.
Logo todo mundo percebeu que Carla vinha jogando eles uns contra os outros há anos, uma revelação que desmantelava sua rede. O talento especial de Carla era elogios de dupla face, então usei eles exclusivamente nela. Carla parece tão corajosa usando esse vestido na idade dela, eu diria para as amigas dela, exatamente como ela me ensinara, uma imitação que virava sua arma contra si. Ela é tão confiante não se importando com o que as pessoas pensam sobre o ganho de peso dela, comentários que destacavam sua crueldade inerente. As amigas dela reconheceram a técnica dela e perceberam o quão desagradável sempre fora, erodindo sua base social. O boletim da igreja que ela editava há 15 anos começou a vir para mim, porque convenci eles que Carla queria se aposentar. Usando o método dela de plantar sementes de dúvidas sobre a competência das pessoas, uma subversão que roubava seu legado. Ela parece sobrecarregada, eu diria com o rosto preocupado de Carla. Talvez devêssemos ajudar tirando alguma responsabilidade do prato dela. Logo Carla não tinha responsabilidades restantes, isolada de seu império autoconstruído. Pelo Natal eu tinha absorvido cada aspecto da posição social de Carla usando as táticas dela contra ela, uma vitória amarga que ecoava sua própria ascensão. Ela gritou para Carlos me fazer parar, mas ele só deu de ombros e disse, ela é exatamente como você agora, mãe. Não é isso que você queria? Isso não é o que eu quis dizer. Carla soluçou. Ela é maligna. Não, Carlos corrigiu. Ela é você. E você tem razão. É bem maligno. Uma verdade que ecoava na sala, confirmando a monstruosidade de suas ações. Carla ficou ali tremendo de raiva enquanto a família toda sentia em acordo, uma unidade forjada no reconhecimento mútuo. Ela arruinou tudo. Ela sussurrou. Eu dei tapinhas na mão dela usando o gesto condescendente dela, uma imitação final que selava minha superioridade temporária. Ah, querida, estou só começando. Amanhã vou implementar sua ideia sobre classificar membros da família no jantar baseado nas conquistas deles esse ano. Carla ficou pálida, confrontada com o eco de sua própria crueldade. Mas então algo mudou na expressão dela. Ela sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso que eu reconhecia de quando ela destruía alguém com sucesso, uma virada que revelava sua resiliência calculada. Você aprendeu meus métodos perfeitamente, ela disse baixinho. Mas esqueceu que eu faço isso há 40 anos. Meu estômago afundou, e ela tirou o telefone e me mostrou um ícone de gravação, uma armadilha que eu não antecipei. Toda conversa, toda admissão do que você tem feito, tudo gravado, uma revelação que invertia o poder com precisão devastadora. Meu advogado diz que infliction intencional de angústia emocional é muito fácil de provar quando o réu admite deliberadamente destruir a vida de alguém. Ela tocou a tela do telefone com a unha perfeitamente manicure, e eu vi o app de gravação salvar o arquivo na nuvem dela bem na minha frente. Um gesto que selava meu destino. O ícone de upload girou por alguns segundos antes de mostrar um cheque verde. Ela nomeou o arquivo com a data de hoje e meu nome. O rosto de Carlos ficou completamente branco ao meu lado enquanto Carla rolava pela pasta de gravações dela. Havia pelo menos 20 arquivos lá, todos datados das últimas semanas, todos com meu nome, uma coleção que documentava minha queda. Meu peito ficou tão apertado que mal conseguia respirar. Ela planejava isso o tempo todo, uma estratégia de longo prazo que eu subestimei. Naquela noite, Carlos e eu sentamos à mesa da cozinha com um bloco de notas entre nós, tentando lembrar tudo o que eu disse a Carla ultimamente, reconstruindo uma linha do tempo de minhas confissões. Ele não estava bravo comigo, mas eu via o quão preocupado estava, uma tensão que pesava em seus olhos. A mãe dele ameaçara ações judiciais antes, mas sempre recuava. Dessa vez parecia diferente, carregado de uma seriedade que ameaçava nosso futuro. Nós dois sabíamos que eu dei a ela exatamente o que precisava para seguir em frente de verdade. A lista de coisas que admiti ficava mais longa, cada item uma âncora que me puxava para baixo. Eu disse a ela sobre ligar para parentes antes dela. Eu me gabei sobre os pedidos de oração. Eu até ri sobre ela aparecer em uma casa vazia com toda aquela comida. Carlos esfregava as têmporas enquanto adicionávamos cada coisa à lista, o peso da realidade se acumulando. Depois que ele foi dormir, fiquei acordada pesquisando sites legais no laptop. A luz azul da tela doía nos olhos, mas eu não conseguia parar de ler, consumida por uma ansiedade que corroía meu sono. Infligir angústia emocional intencionalmente tinha 4 partes principais de acordo com os sites legais. A pessoa tinha que agir muito mal de propósito. Check, o comportamento tinha que ser extremo e ultrajante. Check, tinha que causar angústia emocional severa. O choro e tremor de Carla provavelmente contavam. A angústia tinha que ser algo que uma pessoa razoável sofreria, um padrão que eu inadvertidamente atendia. Minhas mãos tremiam enquanto lia sobre pessoas processadas por muito menos do que eu fiz. Alguns casos tinham danos acima de $100 mil. Não tínhamos esse dinheiro, uma realidade que ameaçava nossa estabilidade financeira. Nossas poupanças seriam apagadas.
Finalmente fechei o laptop às 3 da manhã, mas não consegui dormir, assombrada por cenários de ruína. 2 dias passaram com eu mal comendo antes do colega de trabalho de Carlos nos dar o número de um advogado, um farol de esperança em meio ao desespero. O escritório de George Paulson era em um shopping strip ao lado de um salão de unhas. Ele era mais velho, com cabelo grisalho e olhos gentis, mas a expressão ficou mais séria enquanto eu explicava tudo, absorvendo os detalhes com uma gravidade profissional. Ele tomava notas em um bloco amarelo legal e pedia para repetir certas partes, garantindo precisão. Quando terminei, ele baixou a caneta e nos disse que Carla definitivamente tinha um caso legítimo. As gravações seriam difíceis de combater. Ele disse que poderíamos ter algumas defesas já que Carla me abusou emocionalmente primeiro, mas júris nem sempre se importam com isso. Uma nuance que destacava a imprevisibilidade do sistema. A taxa de retainer dele era $5.000 só para começar. Meu estômago afundou, mas escrevemos o cheque, o investimento forçado em nossa defesa. Naquela sexta, tive minha primeira consulta com uma terapeuta que Carlos encontrou pelo seguro dele, um passo para lidar com o pedágio emocional. Sabina Morales tinha um escritório pequeno com plantas por todo lado e uma máquina de ruído branco na porta, criando um santuário de calma. Ela ouviu minha história toda sem interromper, permitindo que eu desabafasse sem julgamento. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento, processando a complexidade. Então ela gentilmente apontou que eu não só copiei as táticas de Carla. Eu me tornei ela, palavras que acertaram como um soco no estômago, forçando um confronto interno. Ela tinha razão. Eu me transformei exatamente no que odiava, uma realização que expunha a escuridão que a vingança despertara. A vingança pareceu tão boa, mas perdi a mim mesma completamente no processo, uma perda de identidade que demandava reconstrução. Segunda de manhã, eu fazia café quando a campainha tocou. Um correio me entregou um envelope e me fez assinar. Dentro havia uma carta formal de Dino Cochran, advogado. O papel timbrado era chique com relevo dourado. Ele demandava um pedido de desculpas escrito para Carla. $50.000 em danos e restauração pública da reputação dela. O prazo era 2 semanas. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a carta cair. Carlos tirou o dia do trabalho e ligamos para Jorge imediatamente, mobilizando nossa defesa. Jorge passou 2 dias redigindo nossa resposta. Ele propôs mediação em vez de ir ao tribunal. Ele rejeitou a demanda de $50.000 como excessiva. Ele também avisou que a descoberta revelaria os 40 anos de abuso emocional de Carla para membros da família. Ele enviou na quarta tarde por correio certificado, uma estratégia que equilibrava defesa e contra-ataque. Ter um plano me fez sentir ligeiramente menos em pânico, mas ainda não conseguia comer muito, o estresse suprimindo meu apetite. Manhã de quinta, Cristina M. Sebride da igreja ligou para meu celular. A voz era profissionalmente educada, mas eu ouvia a decepção por baixo, uma sutileza que amplificava minha culpa. O conselho da igreja congelou a transferência do boletim pendente uma revisão completa de eventos recentes. Ela disse que precisavam investigar a situação antes de tomar decisões. Meu estômago afundou enquanto ela explicava que o processo de revisão poderia levar meses, prolongando a incerteza. Tudo que construí na igreja desmoronava com uma ligação, um colapso que ecoava o caos maior. O chat em grupo da família explodiu naquela tarde. O irmão de Carlos disse que éramos malignos por atacar a mãe dele. A irmã dele disse que Carla merecia depois de anos de manipulação. Outro irmão disse que ficava neutro. A prima que geralmente ajudava todo mundo a resolver coisas mandou uma mensagem dizendo que estava farta de todo o drama familiar e bloqueou todo mundo. Nossos planos de Natal desabaram em tempo real enquanto as pessoas escolhiam lados, uma divisão que fragmentava laços. Carlos me sentou na quarta noite após o jantar. Ele pediu para eu parar as ligações matinais para parentes que eu fazia antes de Carla ligar para eles. Ele queria que eu parasse de organizar os jantares familiares também. Ele disse que não era sobre ceder à mãe dele, mas sobre mostrar boa fé enquanto os advogados lidavam com tudo. A voz dele era cansada e triste, refletindo o pedágio emocional. Concordei mesmo que parecesse desistir do único poder que eu tinha, uma concessão que doía, mas era necessária. Sem aquelas ligações matinais e planejamento de jantares, meus dias pareciam vazios e estranhos, um vácuo que forçava a introspecção. Jorge ligou na manhã de sexta enquanto eu fazia café da manhã e me disse para salvar toda a mensagem de texto e e-mail entre Carla e eu do último ano. A voz dele era séria enquanto explicava que deletar qualquer coisa agora poderia ser visto como destruir evidência no tribunal, uma precaução que ampliava a paranoia. Desliguei e passei as próximas 4 horas vasculhando meu telefone, tirando screenshots de toda a conversa que tivemos. Meu laptop tinha dezenas de e-mails onde Carla criticava minha cozinha e chamava minha família de lixo. Cada mensagem fazia meu estômago revirar enquanto eu organizava em pastas por data, um arquivo que documentava anos de hostilidade.
As mensagens de voz eram piores, porque eu ouvia o ódio na voz dela, quando deixava recados sobre como eu não era boa o suficiente para Carlos. Fiz backup de tudo em 3 serviços de nuvem diferentes só para segurança, uma medida que destacava a gravidade. Naquela tarde tive minha consulta semanal com Sabina e ela perguntou como se sentia copiando o comportamento de Carla. Admiti que pareceu incrível ter esse tipo de controle sobre alguém que me machucou por anos, uma confissão que expunha a sedução do poder. Ela sentiu e perguntou se eu entendia por que esse sentimento era tão perigoso. Passamos a sessão trabalhando exercícios para encontrar outras formas de me sentir forte que não envolviam machucar pessoas, redirecionando impulsos destrutivos. Ela me fez anotar vezes que me senti poderosa sem ser má, mas a lista era mais curta do que eu queria admitir, revelando padrões profundos. A lição de casa dela era praticar um pequeno ato de gentileza genuína cada dia, sem esperar nada de volta, cultivando empatia em meio ao caos. Noite de domingo sentei no computador digitando uma carta de desculpas para o conselho da igreja sobre a confusão que minhas ações causaram. Jorge revisou cada palavra para garantir que eu não admitisse nada que pudesse nos machucar legalmente. Reescreve 6 vezes antes dele aprovar uma versão que mostrava que eu sentia muito sem dizer que fiz algo errado, uma dança delicada de palavras. Cristina aceitou a carta na manhã de segunda com um e-mail curto que só dizia que compartilharia com o conselho. Tarde de terça Dino agendou uma conferência e eu ouvia ele mexendo papéis enquanto começava a tocar gravações de mim falando com Carla. Minha própria voz encheu a sala dizendo coisas terríveis sobre como destruiria a vida dela completamente. Carlos pegou minha mão enquanto ouvíamos eu rindo sobre fazer todo mundo pensar que Carla estava perdendo a cabeça. Dino tocou clipe após clipe, cada um editado para me fazer soar o mais cruel possível. Ele queria que soubéssemos que tinha horas disso e usaria cada segundo se fossemos ao tribunal, uma intimidação que gelava o ar. Após a ligação terminar, notei algo estranho sobre uma das gravações que ele tocou. O clipe onde eu disse que Carla merecia ficar sozinha foi editado para remover a parte onde eu era sarcástica. Jorge anotou isso, mas avisou que mesmo com contexto completo, minhas palavras ainda soavam bem ruins. A maioria dos juízes não se importaria que eu estava brincando quando disse aquelas coisas, uma realidade que destacava a fragilidade de minha posição. Manhã de quarta Cristina ligou para dizer que o conselho da igreja recebeu reclamações de 3 famílias diferentes. Elas disseram que a rede de fofoca de pedidos de oração machucou seus filhos e arruinou amizades. Ela não me culpou diretamente, mas o tom deixava claro que minhas ações mostraram a todos o quão tóxico o sistema todo era, uma consequência não intencional que ampliava o dano. O peso de saber que machuquei pessoas inocentes enquanto tentava me vingar de Carla pesou no meu peito o dia todo, uma culpa que se acumulava. Noite de quinta Carlos finalmente falou sobre como foi crescer com Carla como mãe, compartilhando vulnerabilidades que aprofundavam nossa conexão. Ele explicou como aprendeu a ficar quieto e deixar ela controlar tudo porque lutar piorava as coisas. Ele disse que me ver lutar contra ela pareceu bom no começo, como se alguém finalmente confrontasse ela. Mas agora ele via que só tornamos tudo mais caótico e doloroso para todos envolvidos, uma perspectiva que humanizava o conflito. Os olhos dele eram tristes enquanto falava sobre sentir falta dos jantares familiares mesmo que sempre fossem tensos, uma nostalgia tingida de arrependimento. Manhã de sexta decidi parar todo o comportamento de cópia completamente e imediatamente. Sem mais ligações matinais para parentes, sem mais planejamento estratégico, sem mais rastrear o horário de Carla, uma abstinência que criava espaço para a cura. A parada súbita deixou um silêncio estranho na minha rotina que parecia errado, um vazio que forçava a reflexão. Eu continuava pegando o telefone às 9h30 para fazer ligações antes de lembrar que não fazia mais isso. Sem todo aquele planejamento e esquema eu tinha 3 horas extras no dia que não sabia como preencher, um tempo que convidava a introspecção. Noite de sábado Carla postou nas redes sociais sobre como idosos merecem respeito e não deveriam ser abusados por gerações mais jovens. Ela não usou meu nome, mas todo mundo sabia o que queria dizer, uma provocação velada que testava limites. Membros da igreja começaram a me mandar mensagem perguntando o que estava acontecendo entre nós. Alguns tomavam o lado dela dizendo que eu deveria respeitar meus elders enquanto outros diziam que Carla era má para as pessoas há anos. A comunidade toda escolhia lados e a tensão me fez pular a igreja completamente no domingo, evitando o escrutínio. Manhã de segunda Jorge arquivou papelada para uma ordem de não contato que dizia que toda comunicação tinha que passar por advogados, estabelecendo barreiras legais. Carla testou imediatamente mandando a vizinha com uma travessa de casserole e uma mensagem sobre precisar de volta. Jorge ligou para Dino imediatamente e cortou isso explicando que qualquer contato por terceiros violava a ordem. As regras ajudaram a criar limites,
mas todo mundo ficava frustrado por ter que passar por advogados para tudo, uma burocracia que sufocava interações. Tarde de terça, Sabina me fez sentar do outro lado dela no escritório pequeno enquanto praticávamos dizer não para diferentes pedidos. Ela fingiria ser Carla me pedindo para organizar jantar e eu praticaria manter a voz calma enquanto recusava. Fizemos isso repetidamente até minha mão parar de tremer quando dizia as palavras, construindo resiliência emocional. Ela explicou que se afastar de uma briga não era desistir, era escolher minha saúde sobre ganhar argumentos, uma lição que redefinia força. Passamos 2 horas revisando toda coisa possível que Carla poderia tentar, como eu poderia responder sem ser puxada de volta para a bagunça, estratégias que empoderavam minha autonomia. No final, minhas respostas pareciam mais naturais e eu podia dizê-las sem a voz falhar, um progresso que fortalecia minha resolução. 3 dias depois eu pegava tomates no supermercado quando a cabeleireira de Carla apareceu ao meu lado falando sobre o quão triste Carla estava com a situação familiar. Peguei meu carrinho e fui para o corredor seguinte sem responder, exercitando o silêncio como escudo. A cabeleireira me seguiu para a sessão de pão ainda falando sobre como Carla só queria paz. Deixei meu carrinho meio cheio e saí direto para meu carro, priorizando minha sanidade. Jorge mandou outra carta de aviso para o advogado de Carla naquela tarde sobre o contato indireto, reforçando limites. A cabeleireira tentou mais 2 vezes naquela semana na farmácia e no posto de gasolina. Cada vez eu só saía sem engajar. Uma disciplina que testava minha paciência. Cristina ligou na manhã de segunda dizendo que o conselho da igreja queria realizar uma sessão de escuta sobre toda a tensão na congregação. Eles queriam Carla e eu lá para compartilhar nossos lados do que aconteceu. Meu peito apertou só de pensar em ficar na frente de todo mundo enquanto Carla interpretava a vítima, uma performance que eu antevia. Cristina disse que ajudaria a limpar o ar, mas eu sabia que Carla usaria como palco para sua atuação, manipulando simpatias. O conselho agendou para 2 semanas se eu concordasse ou não, uma obrigatoriedade que aumentava a pressão. Passei toda a noite daquela semana com Sabina trabalhando em uma declaração que contava meu lado sem atacar Carla diretamente. Passamos por rascunho após rascunho tirando qualquer coisa que soasse mal ou defensiva, refinando para clareza e neutralidade. Sabina me fez praticar lendo em voz alta enquanto ela interrompia com perguntas hostis. Trabalhamos em manter meu rosto neutro e voz firme não importando o que Carla pudesse dizer, preparando para o confronto. Jorge revisou a versão final para garantir que nada nela pudesse machucar nossa posição legal. Ele riscou 3 frases que admitiam culpa demais e adicionou linguagem sobre buscar resolução, equilibrando vulnerabilidade e proteção. Pedidos de leituras está no Spotify agora. Confira o link na descrição ou comentários. Amanhã da sessão de escuta minhas mãos tremiam tanto que Carlos teve que abotoar minha camisa para mim, um gesto de apoio que ancorava minha ansiedade. O salão de fellowship da igreja tinha cerca de 60 pessoas sentadas em fileiras de cadeiras dobráveis, uma audiência que amplificava a vulnerabilidade. Carla sentou na fileira da frente com lenços já na mão mesmo que nada tivesse começado ainda, uma encenação precoce. Tomei assento no lado oposto tentando respirar normalmente, focando em manter a compostura. Cristina abriu com uma oração por cura e entendimento e então convidou Carla a falar primeiro, estabelecendo o tom. Carla se levantou devagar como se estivesse com dor e tirou o telefone. Ela apertou play e minha própria voz encheu a sala admitindo que destruí deliberadamente a vida dela. A gravação durou 3 minutos de mim descrevendo tudo o que fiz para tomar a posição social dela, uma exposição crua que ecoava no silêncio. Pessoas se mexiam desconfortáveis nas cadeiras e vários me olharam com nojo, julgamentos que queimavam. Quando acabou, Carla sentou sem dizer outra palavra, uma tática que maximizava o impacto. Cristina perguntou se eu queria responder e eu me levantei em pernas trêmulas, confrontando o escrutínio. Eu disse sim, eu disse aquelas palavras, e sim eu fiz aquelas coisas. Estava trabalhando com uma terapeuta para entender por que e tentando consertar as coisas. Não fiz desculpas ou culpei Carla por começar, uma admissão honesta que desarmava defesas. Várias pessoas pareceram confusas como se esperassem que eu brigasse de volta. Carlos se levantou antes de Cristina passar para a próxima parte. Ele disse que tanto a mãe dele quanto eu nos machucamos e a família toda por meses, uma declaração que humanizava o conflito. Ele falou sobre como os irmãos dele nem podiam ter conversas normais mais sem escolher lados. Ele disse que a mãe dele controlava e manipulava pessoas há 40 anos e eu aprendi os métodos dela bem demais. Metade da sala assentiu enquanto a outra metade o fuzilava por trair a mãe, uma divisão palpável. Uma mulher disse que ele deveria apoiar a mãe não importando o que. Outro homem disse que Carla e eu precisávamos assumir responsabilidade. A sala se dividiu em argumentos enquanto Cristina tentava restaurar ordem, o caos refletindo feridas não cicatrizadas.
Após 20 minutos de caos, o presidente do conselho se levantou e anunciou que decidiram sobre o boletim. Agora seria gerido por um comitê rotativo de 3 pessoas com limites de mandato e supervisão. Nem Carla nem eu teríamos papel nisso daqui para frente. Uma resolução que impunha equidade. Assenti e sentei, mesmo que perder aquela posição doesse mais do que esperava, uma perda simbólica. Carla começou a chorar alto sobre ser punida por ser vítima, uma performance que buscava simpatia. 2 dias depois, Jorge ligou para dizer que Dino aumentou a demanda de acordo para $75 mil. Ele disse que minha admissão pública na sessão da igreja deu mais munição para reivindicações de angústia emocional. O prazo de arquivamento no tribunal era agora 3 semanas e Dino estava confiante que ganharia um grande. Jorge passou a tarde redigindo uma contraproposta com acordos mútuos de não difamação e nós duas recuando de todas as obrigações de organização familiar. Uma estratégia que visava a resolução. Ele incluiu dicas sobre evidência das manipulações passadas de Carla sem ameaçar diretamente usá-la, uma tática nuançada. Ele disse que era nossa melhor chance de evitar um julgamento que custaria ainda mais que o acordo, priorizando o pragmatismo. Naquela noite liguei para a irmã de Carlos esperando explicar meu lado de tudo, buscando reconciliação. Ela me ouviu falar por 10 minutos sem interromper, uma paciência que oferecia esperança. Quando terminei, ela disse que precisava de espaço de Carla e de mim por um tempo. Não estava escolhendo lados, mas não conseguia lidar com o drama mais, uma rejeição que doía, mas era compreensível. A rejeição feriu, mas entendi porque ela precisava se proteger da bagunça que criamos, uma consequência que destacava o custo humano. Minha próxima consulta com Sabina foi mais dura que o usual, porque ela queria falar sobre a parte de mim que realmente gostava de machucar Carla. Sentei no sofá dela mexendo em uma linha solta na minha calça jeans enquanto ela esperava eu responder a pergunta sobre como se sentiu quando via a reputação de Carla desmoronar, forçando uma honestidade desconfortável. A verdade era que pareceu incrível, e eu me odiava por isso, uma admissão que expunha a dualidade interna. Sabina sentiu quando finalmente admiti isso e disse que a satisfação era real, mesmo se os métodos fossem errados, validando emoções complexas. Ela me fez anotar todo momento que aproveitei vendo Carla sofrer e no final da sessão eu chorava sobre quem eu me tornei, um catarse que limpava feridas. Na manhã seguinte, Cristina ligou e pediu se podíamos nos encontrar para café no lugar perto da igreja. Ela olhou ao redor nervosamente antes de tirar o telefone e me mostrar e-mails voltando 5 anos onde Carla espalhava fofocas sobre diferentes membros da igreja. Os padrões eram claros e danosos, mas Cristina disse que não podia testemunhar publicamente porque dividiria a igreja ao meio, uma cautela que respeitava a comunidade. Ela sugeriu que eu poderia usar essa informação cuidadosamente em negociações sem tornar público, uma aliança sutil. Parte de mim queria mandar esses e-mails para todo mundo que Carla machucou, mas liguei para Jorge primeiro e ele disse para segurar, priorizando estratégia legal. Jorge levou a informação para Dino por canais de trás sem fazer ameaças, mas só deixando saber que tínhamos documentação da história de Carla, uma manobra que alterava dinâmicas. O tom de Dino mudou na próxima ligação e ele começou a falar sobre acordos razoáveis em vez de danos enormes, um progresso que aliviava a pressão. As negociações foram devagar, mas pelo menos avançavam em vez de ir direto ao tribunal, um alívio gradual. Carlos chegou em casa naquela quinta e me disse que o irmão dele confrontou Carla sobre o medo dela de envelhecer e perder controle, uma vulnerabilidade que humanizava até ela. Ela desabou chorando sobre como a família escapava dela e ninguém precisava mais dela, uma confissão que retorcia algo no meu peito. Eu senti algo torcer no meu peito ouvindo isso porque por um segundo entendi o medo dela mesmo ainda brava por tudo que ela fez, uma empatia relutante que complicava emoções. Dino mandou uma carta agendando depoimentos para 3 semanas e Jorge explicou que era jeito dele de nos forçar a acertar, uma tática de pressão. O testemunho formal custaria milhares em preparação e taxas de repórter de tribunal mais o estresse de ser questionada sob juramento por horas. Um prospecto que acelerava meu pulso. Não tínhamos escolha se não concordar com as datas mesmo que o pensamento doesse meu estômago, uma rendição forçada. As contas do escritório de Jorge continuavam vindo e na terceira Carlos e eu tivemos nossa maior briga em anos, um confronto que expunha tensões acumuladas. Ele bateu a fatura na bancada da cozinha e perguntou se lutar contra Carla valia perder toda a nossa conta de poupança, uma pergunta carregada de frustração. Eu retruquei que talvez se ele tivesse confrontado a mãe dele anos atrás não estaríamos aqui e o rosto dele ficou branco, palavras que eu quis retirar imediatamente. Queria voltar atrás imediatamente, mas as palavras já estavam lá, ferindo o ar entre nós.
Não falamos pelo resto da noite e dormi no sofá me sentindo doente pelo que disse, um arrependimento que pesava. Naquele fim de semana me tranquei no quarto de hóspedes com um bloco legal e comecei a anotar toda pessoa que machuquei enquanto copiava as táticas de Carla. Uma contabilidade de danos que forçava a responsabilidade. A lista ficava mais longa enquanto lembrava cada manipulação e mentira que contei, um catálogo de erros. Algumas dessas pessoas foram nada além de gentis comigo e eu as usei como armas contra Carla sem me importar com o dano, uma indiferença que agora me envergonhava. Cada nome parecia um peso no peito e no domingo à noite eu tinha 3 páginas de pessoas que mereciam desculpas, uma dívida emocional a ser paga. Carlos finalmente quebrou o silêncio entre nós sentando e escrevendo uma carta de limites para Carla com regras específicas sobre quando ela podia ligar e quanto aviso precisava antes de visitar, uma afirmação de autonomia. Ele enviou por correio certificado na manhã de segunda e ela ligou chorando dentro de 1 hora de receber, uma reação que testava sua resolução. Carlos se manteve firme mesmo quando ela soluçava sobre ser excluída da vida dele e eu o vi lutar, mas não ceder, um crescimento que inspirava. Os convites para a festa de Natal saíram 2 semanas antes do feriado e o meu nunca veio, uma exclusão deliberada que cortava fundo. Carla mandou para todo membro da família incluindo Carlos, mas me deixou de fora completamente, uma punição passivo-agressiva. Carlos ligou para declinar o convite dele imediatamente, mas ainda doía ver a exclusão deliberada e todo mundo saber dela, uma humilhação pública. Queria fazer algo de volta para ela, mas Jorge me lembrou que qualquer explosão emocional fortaleceria o caso dela sobre angústia emocional, uma restrição que demandava disciplina. Toda vez que Carla fazia algo para me provocar, eu praticava os exercícios de respiração que Sabina me ensinara e contava até 10 antes de responder, uma prática que construía resiliência. A restrição parecia errada após meses de contra-ataque, mas eu sabia que o movimento errado poderia nos custar tudo no tribunal, uma aposta alta. Sabina sentou do outro lado de mim na próxima sessão e tirou um bloco com 2 nomes escritos. Ela empurrou pela mesa e me disse que esses eram pessoas que Carla machucou mal anos atrás que eu usei durante minha campanha de vingança sem pensar na dor delas. Uma confrontação que expunha colaterais. Os nomes fizeram meu estômago afundar porque eu sabia exatamente o que fiz para eles, ações que agora me assombravam. Eu liguei para Marta e disse que Carla espalhava rumores sobre o divórcio dela de novo, sabendo que a mandaria em uma espiral de ansiedade, uma crueldade desnecessária. Mencionei para Roberto que Carla ainda o culpava pelo fracasso da arrecadação da igreja de 5 anos atrás, mesmo que eu soubesse que Carla seguirá em frente, reabrindo feridas. Sabina disse que fazer emendas para eles me ajudaria a separar minhas ações dos padrões de Carla, um passo para a redenção. Passei 3 dias escrevendo e reescrevendo o que diria a eles antes de finalmente ligar para Marta para perguntar se podíamos nos encontrar para café, um ato de coragem vulnerável. Ela concordou, mas a voz soava cautelosa e eu sabia que já ouvirá sobre a bagunça legal. Nos encontramos em um café pequeno no centro onde pedi desculpas por usar a dor dela como arma contra Carla. Não mencionei o nome de Carla ou tentei explicar por que fiz, só reconheci que a machuquei e sentia muito, uma simplicidade que focava na responsabilidade. Marta ouviu quieta e então disse que apreciava eu ir, mas precisava de tempo para processar tudo, uma resposta que respeitava. Roberto foi mais difícil de enfrentar porque sempre foi gentil com nossa família. Encontrei ele no escritório dele após o horário e pedi desculpas por trazer feridas antigas que ele trabalhou duro para curar, confrontando o impacto direto. Ele ficou frio pela conversa toda, braços cruzados, mal me olhando, uma frieza que doía. Quando terminei, ele disse que entendia que eu passava por algo, mas isso não desculpava usar pessoas como peças de xadrez, uma crítica justa. Nenhum dos dois me perdoou completamente, mas ambos disseram que ficaram felizes que eu reconheci o que fiz, um pequeno passo para a reparação. Enquanto isso, Cristina trabalhava com o conselho da igreja em novas políticas após tudo o que aconteceu, reformas que visavam prevenção. Ela ligou para me avisar que implementavam um sistema formal de comunicação que limitaria como informação se espalhava pela congregação. Todo mundo teria que submeter anúncios por escrito e cadeias de fofocas seriam oficialmente desencorajadas, mudanças que endereçavam o caos. A política não mirava ninguém específico, mas todos sabíamos por que acontecia, uma resposta institucional. 3 famílias reclamaram sobre serem pegas no drama de pedidos de oração e o conselho queria prevenir problemas futuros, protegendo a comunidade.
As novas regras tornariam mais difícil para qualquer um veaponizar a rede de comunicação da igreja de novo, uma reforma que promovia transparência. 2 semanas depois, o dia de mediação finalmente chegou e minhas mãos tremiam enquanto Carlos e eu entrávamos na sala de conferência, um clímax de tensão acumulada. Dino configurou o laptop com alto-falantes e começou a tocar gravações imediatamente, uma barragem auditiva. Minha própria voz encheu a sala admitindo destruir a vida de Carla, dizendo que roubei a posição dela, reconhecendo que virei pessoas contra ela. Confissões que ecoavam incriminadoras. Cada clipe era editado perfeitamente para me fazer soar calculista e cruel, uma apresentação que maximizava dano. Jorge apertou minha mão sob a mesa quando minha voz na gravação ria sobre Carla aparecer na casa vazia dela. Dino tocou 15 clipes diferentes, cada um pior que o anterior, construindo um caso implacável. Carla sentou do outro lado com as mãos cruzadas, nem tentando esconder a satisfação, uma vitória que ela saboreava. Dino me pintou como alguém que destruiu sistematicamente a saúde mental de uma idosa por esporte, uma narrativa distorcida. Jorge esperou Dino terminar a apresentação, então calmamente abriu a própria pasta, contra-atacando com evidência. Ele mostrou e-mails que Carla mandou por 40 anos, cada um destruindo a reputação de alguém com rumores cuidadosamente colocados, um arquivo histórico de toxicidade. Ele tinha screenshots de posts em redes sociais onde Carla humilhou publicamente membros da família. Ele mostrou cartões de Natal onde Carla classificava membros da família por conquistas, exatamente como eu ameaçara fazer, expondo sua hipocrisia. Jorge não desculpou minhas ações, mas mostrou como eram respostas a décadas de abuso emocional, contextualizando o ciclo. Ele tinha testemunho de 12 pessoas diferentes que Carla machucou, embora deixasse claro que não as usávamos como testemunhas, só mostrando padrões. Uma estratégia que humanizava minha resposta. O mediador tomou notas por ambas apresentações, ocasionalmente pedindo esclarecimento, navegando a complexidade. Durante uma pausa, o mediador pediu para falar com cada lado privadamente, uma divisão que permitia franqueza. Na nossa sessão, ela revelou algo que mudou tudo, uma visão interna. Carla não queria realmente dinheiro, mesmo que Dino empurrasse por danos, uma motivação oculta. O que Carla realmente queria era a posição social de volta e garantia que a família não a esqueceria enquanto envelhecia, medos profundos que dirigiam suas ações. O mediador disse que Carla desabou chorando na sessão deles, aterrorizada de ser substituída e deixada sozinha, uma vulnerabilidade que recontextualizava o conflito. Isso mudou como Jorge abordou o resto da mediação, deslocando o foco de finanças para necessidades emocionais. Em vez de brigar sobre dinheiro, ele propôs uma solução diferente, uma abordagem inovadora. Carla e eu assinaríamos acordos de não difamação mútuos prevenindo falar negativamente uma da outra. Eu recuaria de todas as obrigações de organização familiar por 1 ano completo, dando a Carla esse espaço de volta, uma concessão que restaurava equilíbrio. Em vez de pagar danos a Carla, faríamos uma doação conjunta para o fundo de construção da igreja em ambos nossos nomes, um gesto simbólico de reconciliação. Ninguém admitiria falte, mas todo mundo aceitaria a responsabilidade pela parte no conflito, uma resolução equilibrada. A negociação foi e voltou por horas, com Dino empurrando por mais restrições e Jorge protegendo meus direitos básicos, uma dança de concessões. Finalmente, por volta do jantar, chegamos a um acordo que todo mundo podia viver, um compromisso hard-won. Parte do acordo requeria que eu escrevesse cartas de desculpas formais para 5 pessoas específicas, a mediação identificadas como mais afetadas pelo nosso conflito. Jorge me ajudou a redigir cada uma, garantindo que eu reconhecesse danos sem admitir responsabilidade legal que pudesse me abrir para mais ações, uma precisão verbal. Cada carta levou horas para escrever porque toda palavra importava legalmente, um equilíbrio delicado. Eu tinha que ser genuinamente sorry enquanto me protegia de ação legal futura, uma dualidade desafiadora. Mandá-las pareceu liberar veneno do meu corpo, mesmo que a linguagem cuidadosamente redigida não capturasse totalmente meu arrependimento real. Um ato catártico noneteles. No próximo domingo, a igreja anunciou um novo sistema de voluntários com posições rotativas e limites de mandato. Nem Carla nem eu teríamos papéis permanentes mais, o que pareceu justo mesmo que doesse perder algo que trabalhei, uma igualdade imposta. O anúncio foi cuidadoso para não mencionar nossa situação, mas todo mundo entendia por que as mudanças aconteciam, uma reforma sutil. Carlos me surpreendeu naquela noite me mostrando um calendário Google compartilhado que criou para todos os eventos familiares. Ele já mandou para os irmãos dele com slots de tempo específicos para quando Carla e eu podíamos cada uma organizar ou atender reuniões. Ação de graças vinda em 2 semanas e ele deu isso completamente para Carla. Eu não atenderia de jeito nenhum esse ano, o que doía, mas parecia a escolha certa para deixar esfriar, uma pausa necessária.
Os irmãos dele já concordaram com o sistema de calendário, e até Carla aceitou de acordo com a cadeia de e-mail que Carlos me mostrou. A estrutura preveniria conflitos futuros sobre quem organizava o que e quando, uma organização que trazia clareza. Era mecânico e frio comparado a como famílias geralmente funcionam, mas após tudo o que aconteceu, precisávamos daqueles limites rígidos, uma grade que protegia. Jorge arquivou toda a papelada do acordo com o tribunal aquela semana, oficialmente fechando o assunto legal. O impacto financeiro das taxas dele doeu nossas poupanças, mas não tão mal quanto um julgamento completo teria, uma vitória pírrica. Mais importante, a ansiedade constante sobre ações potenciais finalmente acabou, permitindo respiração. Eu podia dormir sem preocupar com servidores de processo aparecendo na nossa porta, uma liberdade reconquistada. Carla e eu ainda tínhamos que existir na mesma comunidade e família, mas agora tínhamos estruturas legais prevenindo destruirmos uma outra mais. Um equilíbrio precário. O calendário compartilhado. Os acordos de não difamação e as políticas da igreja criaram uma framework para a coexistência mesmo se nunca tivéssemos um relacionamento real, uma paz armada. 5 meses passaram e a irmã de Carlos ainda não retornava minhas ligações enquanto o irmão dele parou de nos convidar para qualquer coisa, um isolamento que persistia. Os primos que costumavam me mandar mensagem diariamente sumiram completamente da minha vida, uma perda que ecoava. Eu os via no supermercado e eles viravam o carrinho para me evitar, uma evitação que doía. Carlos tentava falar com eles, mas eles diziam que precisavam de espaço de todo o drama que criamos, uma consequência justa. O chat em grupo da família ficou silencioso exceto por logística básica sobre quem pegava a avó para consultas, uma redução a essencial. Comecei a ver o dano real que fizemos quando o sobrinho de Carlos postou fotos de formatura com todo mundo exceto nós, uma exclusão que destacava rupturas. O clube do livro que entrei se reunia toda terça na biblioteca e não tinha nada a ver com igreja ou família. Líamos romances de mistério e falávamos sobre reviravoltas no enredo em vez de drama da vida real, um escape terapêutico. Ninguém lá sabia sobre Carla, ou o que eu fiz, uma bolha de normalidade. Sabina continuava me empurrando durante terapia para entender por que eu precisava que as pessoas me vissem como poderosa, explorando raízes profundas. Passamos sessões cavando na minha infância e como sempre me senti invisível, até começar a lutar contra Carla, desenterrando padrões. O progresso parecia lento e às vezes eu saía do escritório dela mais confusa do que quando chegava, mas gradual. O sobrinho de Carlos se formou no ensino médio em junho e quase não fomos. Carla sentou 3 fileiras à frente de nós usando um vestido vermelho brilhante que gritava por atenção, uma declaração visual. Quando passamos pela fileira dela para encontrar nossos assentos, ela olhou meu vestido simples de verão e disse alto o suficiente para todo mundo ouvir que algumas pessoas simplesmente não sabem se vestir para ocasiões importantes. Uma provocação que testava limites. Carlos se levantou imediatamente e disse a ela que sairíamos se ela dissesse mais uma palavra. A sessão toda ficou quieta nos assistindo. A boca de Carla abriu e então fechou e ela virou de volta. Ficamos, mas o ar parecia grosso a cerimônia toda. Ninguém sentou perto de nós e passei 2 horas encarando as costas da cabeça de Carla, uma proximidade tensa. Jorge ligou na semana seguinte dizendo que os papéis finais do acordo estavam prontos para arquivar, um fechamento iminente. As contas legais comeram a maior parte das nossas poupanças, mas pelo menos o pesadelo terminaria oficialmente, um alívio financeiro e emocional. Ele arquivou tudo com o tribunal numa manhã de quinta enquanto eu sentava no carro fora do escritório dele chorando de alívio, lágrimas que lavavam meses de estresse. O juiz assinou em 3 dias e assim, as ameaças legais acabaram, uma resolução que libertava. Carla e eu tínhamos que nos encontrar em um café na semana seguinte com Jorge e Dino presentes como testemunhas, um ritual formal. Ambas tínhamos scripts que Jorge escreveu que reconheciam danos sem admitir falte, uma coreografia cuidadosa. Carla leu o dela primeiro em voz flat dizendo que lamentava qualquer mal-entendido que causou angústia. Eu li o meu depois dizendo que pedia desculpas por qualquer ação que criou tensão familiar. Nenhuma de nós se olhou, uma frieza que selava a distância. A coisa toda levou 12 minutos e pareceu ler uma lista de compras, impessoal. Assinamos papéis confirmando que completamos a troca requerida e saímos por portas separadas, um fim simbólico. Sabina me ajudou a entender durante a próxima sessão por que controlar Carla pareceu tão bom, explorando motivações profundas. Eu cresci com pais que nunca me ouviam e uma irmã que pegava toda a atenção. Ter poder sobre alguém que me machucou pareceu finalmente ser vista, uma validação que preenchia vazios. Ela me fez anotar regras para mim sobre fofoca e manipulação, uma estrutura ética. Sem espalhar histórias sobre ninguém, sem usar pedidos de oração como armas, sem agendar eventos para excluir pessoas. A lista cresceu para 2 páginas e guardei na bolsa como lembrete, um guia para a integridade.
7 meses após tudo começar, trombei com Margarida da igreja no mercado de fazendeiros. Ela realmente sorriu quando me viu em vez de desviar o olhar, um pequeno gesto de reconciliação. Falamos por 5 minutos sobre tomates e ela mencionou que o novo boletim da igreja parecia bom. Não era muito, mas foi a primeira conversa normal que tive com alguém da igreja em meses, um sinal de cura. Outras pessoas ainda mantinham distância, mas algumas começaram a sentir quando me viam em vez de ignorar completamente progressos incrementais. A vida parecia diferente sem as ligações matinais e sessões de planejamento. Eu não acordava pensando no que Carla fazia ou como ficar um passo à frente, uma liberdade mental. Carlos e eu jantávamos juntos sem discutir drama familiar, reconectando em simplicidade. Assistíamos filmes nas noites de sexta em vez de estrategizar sobre o próximo evento familiar, redescobrindo alegria. A casa parecia pacífica de um jeito que não era há mais de um ano, um santuário restaurado. Carla e eu acabamos no mesmo potluck da igreja 2 semanas depois e conseguimos ficar em lados opostos da sala. Uma coexistência tensa mas pacífica. Ela trouxe a salada de batata dela e eu trouxe biscoitos e não falamos ou fizemos contato visual. Uma neutralidade forçada. Os irmãos de Carlos notaram e pareceram aliviados que podíamos existir no mesmo espaço sem brigar. A irmã dele até disse oi para mim pela primeira vez em meses, um degelo gradual. O calendário compartilhado que Carlos criou realmente funcionou melhor que qualquer um esperava, uma ferramenta que trazia ordem. Carla pegou ação de graças e eu peguei véspera de Natal. Ela organizou o Dia das Mães e eu fiz Dia dos Pais. Todo mundo sabia o que esperar e parou de preocupar com conflito surpresa, uma previsibilidade que curava. O irmão de Carlos começou a trazer as crianças para alguns dos nossos eventos de novo. Eles ainda nos assistiam com cuidado, mas pelo menos apareciam, reconstruindo laços. Carla e eu nunca tomaríamos café juntas ou compartilharíamos receitas ou riríamos sobre qualquer coisa, uma reconciliação impossível. Mas aprendemos a navegar eventos familiares sem destruir uma a outra, o que considerando que ambas tentamos arruinar a vida da outra completamente. Parecia a única vitória que qualquer uma podia reivindicar, uma paz frágil forjada no fogo. Foi como se desenrolou para mim, uma jornada de erro, retaliação e redenção parcial. Mas a melhor parte é sempre ouvir seus pensamentos. Porque você vê as coisas diferente. Deixe um comentário abaixo. Vou checar por eles. Vamos manter a conversa rolando.